Uma boa tarde. Eu estou dando sequência à série de vídeos de Deus na história, mostrando a interferência divina no decorrer da história. E hoje eu vou dar sequência com esse segundo vídeo. Antes de mais nada, eu peço para o pessoal, para que vocês curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal, até porque esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos sobre o assunto. Hoje é o segundo vídeo da série, é a vocação de Portugal. No século XII, o rei Dom Afonso Henriques, que era herdeiro de um conde francês do condado de Portugalense, que hoje fica no norte de Portugal, era dependente aí dos reis de Leão e Castilha. Ele conseguiu, através de lutas, ele conseguiu vencer os leoneses e os castelhanos, e posteriormente ele teve ele se proclamou conde de Portugal. Mas em 1139, os almorávidas, que era um grupo proveniente do norte da África, que veio para a Península Ibérica para reforçar os muçulmanos na Espanha, enfrentou esse futuro rei Dom Afonso Henriques. Esse exército almorávida era liderado por cinco reis mouros, e era um exército muito mais numeroso que os portugueses tinham. Então ocorreu a famosa Batalha de Ourique, em que o rei de Portugal, com muito menos soldados, venceu a batalha. Agora, o que os livros de história não falam é que ele teve uma visão antes dessa batalha, em que ele viu o próprio Senhor Jesus Cristo falando para ele que caberia a ele formar uma nação e que essa nação teria a vocação de levar o Evangelho às terras distantes. E aí ocorre essa batalha, ele vence de maneira surpreendente esses cinco reis mouros. Inclusive hoje a bandeira de Portugal, se você notar, ela tem cinco símbolos que tanto podem se ligar às cinco chagas de Jesus, quanto simbolizam os cinco reis mouros. Então, Portugal, com essa vitória retumbante, consegue obter a independência do Reino de Castilha e Leão, que foi reconhecida logo um ano depois, ou seja, 1140, e Portugal aí então surge como uma nação soberana aí no século XII, e posteriormente até o próximo século ele consegue dominar todo o território que atualmente hoje é de Portugal, ou seja, ele vai conquistar hoje o que seria o centro e o sul do país. Então temos aí as fronteiras de Portugal moderno. Mas no século XV eles se lançaram às cruzadas no norte da África, com a conquista de Ceuta. E os livros de história geralmente colocam questões materialistas, como por exemplo, que Portugal estava atrás do comércio de especiarias, do comércio do norte da África, o que não é totalmente falso. Porém, também havia uma vontade cruzadista nessas lutas. Ou seja, Portugal pretendia queria conquistar a África para chegar a Jerusalém através da África, ou seja, ele conquistaria Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito, chegaria em Jerusalém. Porém, com a derrota em Tanger no século XV, eles não conseguiram nem ao menos anexar o reino de Marrocos e acabaram seguindo ali para o sul do continente africano, e dali chegariam ao Cabo das Tormentas e conseguiriam acesso ao comércio indiano de especiarias. E com a expansão do Império Otomano, eles também viram que não havia forças para enfrentar os otomanos. Então eles acabaram se dirigindo a sua atenção para a Índia e para as especiarias indianas. Porém, como muitos sabem, nesse período, eles descobriram o Brasil.
Então, o que é importante saber? Que com a descoberta do Brasil e com a conquista de alguns entrepostos indianos no comércio das especiarias, Portugal acabou por cumprir a vocação que Jesus tinha ordenado, que tinha prometido a Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Ou seja, Portugal realmente levou o evangelho a terras distantes. Levou para a América, aqui no Brasil, levou para a Índia, para a China, para o Japão. Inclusive no Japão houve uma perseguição muito forte, feroz contra os cristãos, houve muito mártir de cristãos nessas terras. Ou seja, Portugal não só levou a fé católica para o Brasil, mas também para a Ásia, para o Extremo Oriente, para a África. Então, assim, ele realmente conseguiu levar o evangelho para todas as partes do globo. Então, essa era a vocação de Portugal. Bom, hoje, no século XXI, a gente vê as consequências dessa expansão portuguesa. Portugal hoje é um país assim, não é mais uma potência como foi nos tempos, em outros tempos, mas ele consegue permanecer uma boa parte da população fiel ao catolicismo. E o Brasil hoje, que é um país de colonização portuguesa, é a maior nação católica do mundo. Isso não é uma mera coincidência. Isso fazia parte da vocação de Portugal, trazer o evangelho para cá, para a América, de acordo com a vontade de Jesus. E Portugal também levou para outras terras, mas nas outras terras não há hoje os países asiáticos, por exemplo, ainda continuam muito refratários ao catolicismo, mas eles conseguiram também algumas conversões lá. Mas assim, a principal consequência hoje é que a nação com o maior número de católicos no mundo é o Brasil, né, de colonização portuguesa. Portanto, teve a mão aí de Portugal nessa situação de hoje que o nosso país vive. E o mais interessante é que o Brasil também tem uma vocação a cumprir, mas é uma vocação ligada aí, por exemplo, às aparições, aparições não, me desculpe, a vocação do Brasil ela está ligada a Nossa Senhora Aparecida, né? Mas esse assunto, né, da vocação do Brasil e também da questão do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vem confirmar a vocação do Brasil, vai ser assunto para outro vídeo. Por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo.